Você já parou para se perguntar por que a Apple tem fila de cliente querendo comprar os teus produtos que custam o dobro, às vezes mais do que o dobro do que os preços da concorrência, e você aí tendo que dar desconto para cliente chorão, porque se você não der desconto, você não fecha negócio. E eu posso te dizer que a resposta não está no produto, não está no tamanho da empresa, não está meramente assim superficialmente em investimento em marketing, não está em tempo de mercado, porque eu tenho certeza que se a gente for pegar em uma outra proporção, você certamente conhece concorrentes, empresas que não têm o tamanho da Apple, mas vende mais caro, porém vende mais do que você. Certamente você deve conhecer aquele prestador de serviço, que o serviço dele é mais caro, por mais que seja o mesmo serviço do que da concorrência, e vende mais, e vende bem. Existem vários fatores para isso acontecer, mas sem dúvida nenhuma, um dos principais fatores, uma das peças mais poderosas não é o produto, não é o tempo de mercado. É algo que essas empresas fazem de forma intencional e que a grande maioria dos empresários, das empresas, simplesmente ignoram, que é justamente a forma que se aplica este gatilho mental. Um dos gatilhos mentais mais perigosos e mais lucrativos que existem no mundo dos negócios. Então fique até o final deste vídeo porque você vai entender exatamente como aplicar este gatilho mental na sua empresa para ter clientes que não só compram de você, mas defendem a tua marca, que são representantes, fãs, que defendem o que você vende como se fosse uma religião. E eu sou Daniel Anjos, especialista em sistema de vendas para pequenas e médias empresas, e todos os dias, na maioria dos dias, eu publico vídeos sobre marketing e vendas para ajudar sua empresa a vender mais, por mais vezes e gastando menos. E se isso é do seu interesse, então trate de se inscrever. O que você vai aprender aqui agora é a aplicação de das técnicas mais perigosas, e perigosas e até delicadas também no mundo dos negócios. Porque você precisa tomar muito cuidado e saber como aplicar isso, porque pode ter um efeito reverso. Inverso, pode queimar sua reputação se você não souber aplicar isso. E uma empresa com uma reputação queimada demora muito para recuperar isso quando recupera. E o nome deste gatilho mental é inimigo comum. E antes de você achar que isso é coisa de filme de guerra, antes de você achar que já sabe tudo sobre isso, fica até o final. Espera, que eu vou te explicar como é que funciona de verdade. Basicamente, o gatilho do inimigo comum funciona quando você pega algum aspecto que na maioria das vezes o seu público já odeia, seja consciente ou inconscientemente. Você pega este espantalho e se une ao seu público contra este inimigo comum. É como se você falasse bem assim: eu também odeio esta coisa que você odeia. Então vamos juntos contra este inimigo. Vai seguindo esse fio. Percebe que a Apple não vende computador, que a Apple não vende celular. Ela luta contra a complicação, contra a falta de design. Da mesma forma a Nike, que ela não vende tênis. Ela luta contra a preguiça, ela luta contra o conformismo. Vai pegando essa visão. A Nubank, ela não vende cartão de crédito, ela luta contra a burocracia dos bancos tradicionais. E aqui está o primeiro segredo que eu vou te revelar hoje. O seu inimigo não deve ser uma empresa, nem precisa ser uma empresa, e não deve ser uma pessoa. O seu inimigo pode ser um sentimento, um problema, uma situação. E isso fica ainda muito mais poderoso quando você entende a ciência por trás disso. Porque existe uma razão neurológica pela qual nosso cérebro é viciado em ter inimigos. E quando você entender isso, você vai conseguir aplicar essa estratégia de uma forma que seus clientes nem vão saber o porquê, mas eles querem estar com você, querem comprar de você. Existe uma teoria chamada teoria da identidade social, que explica o porquê que nós somos viciados em ter inimigo. Nós gostamos de ter inimigo. De forma didática, o nosso cérebro ele divide tudo em grupos. E ele vai categorizando os grupos. Ele identifica o grupo de nós e o grupo de eles. Primeiro ponto. O segundo ponto, ele vai criar identificação com o grupo de nós. E na terceira fase, ele precisa se sentir superior ao grupo deles, a eles. Isso mantém a autoestima, a autovalorização alta. Por quê? Se nós somos deste grupo, e nós somos melhores que eles, então nós temos um alto valor. Isso dá uma massagem no nosso ego. Traduzindo para o mundo dos negócios, quando você utiliza o gatilho do inimigo comum, você não está vendendo apenas o produto, você está vendendo uma identidade. Você está dizendo bem assim: olha, compre de mim, porque se você tiver este produto, você vai ser mais esperto, mais sofisticado, mais inteligente, mais disposto e melhor do que os demais. Melhor do que aqueles que não são
são nós. Mas aqui está um problema que a maioria dos empresários não percebe e que pode acabar com a reputação da sua empresa se você não souber evitar cair nesse laço. Porque existe uma diferença gigantesca entre usar esse gatilho para construir do que para destruir. É um abismo de diferença. E esse abismo de diferença, que um tá aqui e o outro tá aqui, é separado por uma linha tênue. Deu mole, pisou em falso, você acaba utilizando esse gatilho para tentar destruir. E isso não é legal. Isso vai te queimar. E eu vou te explicar como você consegue utilizar ele da forma certa sem cair nesse erro. Mas só para você entender a gravidade disso, ao longo da história, esse gatilho já foi utilizado de diversas formas para destruir, para fazer atrocidades, cometer crimes, erros terríveis ao longo da história humana. Só de eu falar assim já deve ter vindo na sua mente Hitler, que usou isso para colocar o povo alemão contra o povo judeu. Nós contra ele. Stalin utilizou isso também para decretar os inimigos do povo. Se você parar para analisar, observar, você vai ver que existem muitos políticos populistas que, de praxe, sempre utilizam isso para criar um inimigo interno, para unir as pessoas contra algum inimigo, sabe? Nós somos melhores. Nós somos petistas, somos melhores que os bolsonaristas. Nós somos bolsonaristas, somos melhores que os petistas. Eu sou de direita, então eu odeio aquele povo de esquerda, nojento. Eu sou de esquerda e eu odeio o povo de direita, asqueroso. Percebe que muitas vezes, até sem a gente pensar, tem essa sensação já neurológica? Eu sou assim, eu pertenço a isso, e aquele outro, eles são inferiores, são piores. Vai pegando isso. Mas a diferença entre você utilizar isso para o bem e para o mal está exatamente no tipo de inimigo que você escolhe. A regra é a seguinte: nunca, mas nunca faça de pessoas ou grupo de pessoas o seu inimigo comum. Nunca. Sempre utilize como inimigo comum problemas, sentimentos e situações. Por exemplo, o inimigo comum da Dove não são as mulheres magras, são os padrões irreais de beleza. A Tesla não luta contra pessoas que dirigem veículos a gasolina. Ela luta contra a degradação do meio ambiente, contra a dependência do petróleo, contra a poluição. E quando você consegue utilizar isso de forma correta, acontece algo mágico. Os seus clientes não apenas compram de você, eles viram evangelistas, representantes da tua marca, da tua empresa. Eles te defendem nas redes sociais, eles te indicam para amigos, eles pagam mais caro pelos teus produtos, porque não é sobre o que você vende, é sobre o pertencimento que você gera nos seus clientes. E para você aplicar isso na sua marca, na sua empresa, é muito fácil, é muito simples. Primeiro você precisa identificar qual que é a causa da frustração dos seus clientes no âmbito, naturalmente, do que você vende. Se você pudesse eliminar alguma coisa do mundo que faria a vida dos seus clientes melhor, o que você eliminaria? Quais são as justificativas que normalmente seus clientes dão quando eles não conseguem alcançar o objetivo que eles querem? Sempre pensando referente ao que você vende, tá? Vamos supor, se você vende para empresas e ajuda a vender mais, qual a justificativa que eles falam para não conseguir vender mais? Ou se você ajuda a emagrecer, qual que é a justificativa que eles usam para não conseguir emagrecer? Por exemplo, se você é um nutricionista, o seu inimigo comum pode ser as dietas, pois elas são falhas. Ou pode ser a indústria farmacêutica. Se você é coach, por exemplo, o seu inimigo comum pode ser a mentalidade de vítima, sabe? Vitimismo. Enfim, responda essas perguntas, anote e crie, ou melhor, constate o seu inimigo comum. Comece a se comunicar como se você estivesse junto com o teu cliente contra este inimigo, que ele é a raiz, é a causa de todo o problema que ele enfrenta, que seu cliente enfrenta, e o impede de alcançar os resultados que ele merece. E certamente este vídeo que está na tela pode ajudar a sua empresa a aumentar o lucro também. Clica e assista agora. Posto isso, liberdade de ação.